Capítulo 18, do versículo 1 ao 5, e nós veremos como Deus nos mostra a grandeza que nós devemos buscar, a verdadeira grandeza, que não é a grandeza do mundo, mas é a grandeza do reino de Deus. Mateus 18, do 1 ao 5. Mateus 18, do versículo 1 ao versículo 5. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Vamos fazer uma oração? Amado Deus, louvamos ao seu nome, porque podemos ouvir a tua palavra. Porque o Senhor, ó Deus, nos ensina, nos instrui há muitos e muitos anos, e nós podemos, ó Deus, ter sabedoria celestial quando nós abrirmos a tua palavra. Nós bem sabemos, ó Deus, e nós admitimos diante do Senhor, de que se o Senhor não guiar a nossa vida, nós vamos acabar nos autodestruindo, porque nossa carnalidade, nossa pecaminosidade só tem tendências ao abismo. Nós não temos para onde ir se o Senhor não nos transformar, se o Senhor não mudar a nossa cosmovisão, a nossa maneira de praticarmos a vida. Obrigado pelo teu reino, Senhor, um reino eterno que nesse momento se manifesta em parte, mas que se consumará na volta do Senhor Jesus, com todo o seu esplendor e com toda a sua glória. Que nós possamos, ó Deus, estar aprendendo a viver esse reino, para depois habitar nessa gloriosa terra prometida que o Senhor nos tem preparado. Em nome de Jesus, amém. Nós temos que perceber, irmãos, que os valores e os objetivos e os propósitos do mundo são diferentes em absoluto com relação aos propósitos, valores e objetivos do reino de Deus. O reino de Deus é aquele que foi implantado por Jesus no coração daquele que crê. O reino de Deus é um reino espiritual que na consumação do século será glorioso, uma cidade santa, um novo país, uma cidade celestial, que não haverão diferenças por causa de cor, por causa de etnia ou por causa de classe social. Nos nossos dias nós temos visto muitas pessoas tratarem as outras mal por causa da sua cor, ou porque uma pessoa tem mais dinheiro do que outra, ou porque uma pessoa tem uma posição de honra aos olhos dos homens superior à de outra, ou porque alguém acha que ser homem é mais valioso do que ser mulher, ou por ser mulher querer se empoderar para se tornar superior ao homem. Então nós temos visto conflitos dentro da nossa sociedade, e esses conflitos são derivados do egocentrismo do coração humano. O reino de Deus não é assim. Deus te chamou para um reino de serviço. A grandeza do reino de Deus, ela se mede de outras formas. Esse aqui é o quarto discurso de Jesus aos seus discípulos, que está registrado no Evangelho de Mateus. E ele termina no capítulo 19, mas nesse capítulo 18 ele fala sobre a vida debaixo da autoridade do reino dos céus. Como que nós, sendo discípulos de Jesus, devemos viver debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Jesus por várias vezes explicou a necessidade da sua missão na terra, que ele deveria sofrer, padecer, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia e subir aos céus. Aqui era a segunda vez que Jesus estava explicando sobre isso. E estava acontecendo isso depois de um momento ímpar na caminhada do discipulado de Jesus com os seus discípulos. Eles foram levados, os três mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, foram levados até um monte, e lá naquele monte eles receberam uma visão gloriosa da pessoa de Cristo. Por isso aquele lugar se chamou Monte da Transfiguração,
Porque Jesus, embora na sua encarnação tivesse ocultado a sua glória dos homens, ele veio como um homem simples, como qualquer um de nós. Agora Jesus, naquele momento, Jesus revela a sua glória aos seus discípulos. Pedro fica muito empolgado. Pedro sempre era o que tomava iniciativa e diz: Senhor, permita-nos fazer uma tenda para o Senhor. E aí apareceu Elias, apareceu Moisés, e eles estavam muito empolgados. E quando eles desceram da montanha, e os outros discípulos que ficaram lá, ficaram lutando com um caso de endemoniamento e não conseguiam tirar o demônio da pessoa. E Jesus chegou e com amor e ternura expulsou aquele demônio da vida com autoridade. E então, ao invés deles celebrarem Jesus e falarem das glórias do reino eterno, do reino vindouro de Cristo, eles começaram a discutir, como em várias vezes eles discutiam quem seria o maior no reino dos céus, quem seria o maior. Chegou ao absurdo dos dois filhos de Zebedeu serem intercedidos pela sua mãe, que foi até Jesus e disse: Senhor, permite que meus filhos, um sente à direita e o outro sente à esquerda no teu reino. Eles não estavam vislumbrando o reino espiritual, eles confundiram tudo. Eles pensaram que o reino de Cristo seria semelhante talvez ao Império Romano, ou talvez ao reino de Salomão, que foi o apogeu dos judeus. Talvez eles pensavam isso, e eles pensavam numa glória terrena. E muitas vezes nós estamos também sendo tentados a pensar nessa vida dessa maneira, meus irmãos. Nós estamos pensando que a grandeza que precisamos é a aprovação das pessoas, é a opinião pública, é termos o nosso status sendo compartilhado, pessoas visualizando nossa página na internet e sendo um sucesso aos olhos das pessoas. Mas o reino de Deus não é glória dos homens, não é uma glória que passa em vão. O reino de Deus se faz do amor e serviço ao próximo. A glória do reino está em se humilhar e servir. Os discípulos não estavam preocupados com uma posição de caráter, não estavam preocupados com o maior no sentido da pessoa que tinha maior virtudes. Eles estavam mesmo preocupados com posições. Quem deles seria honrado? Quem deles seria lembrado? Quem deles seria visto? E o mundo de hoje não é diferente. As pessoas querem ser vistas, querem ser lembradas, querem ser exaltadas pelos homens. Acham que só terão valor se a opinião pública estiver na sua direção. Mas quem é o maior de verdade no reino de Deus? No versículo 2, Jesus pegou uma criança e colocou-a no meio deles. Talvez os discípulos pudessem pensar assim: vai nos dar um exemplo de grandeza do Antigo Testamento? Talvez um rei, talvez alguém muito poderoso, muito forte, para fazer uma analogia sobre o seu poder, sobre aqueles que são os mais dignos, os mais exaltados no reino. Mas Jesus, ele pega uma criança. Naquela época as crianças não eram nem contadas, para você ter uma ideia. E as crianças eram usadas muitas vezes como serviçais. Nas casas, por exemplo, onde tinha que se lavar os pés dos visitantes, as crianças eram responsáveis, quando não haviam escravos, por fazer esse serviço de lavar os pés das pessoas que chegavam na casa. E elas que tinham que dar fazer o lava-pés, aquilo que Jesus fez naquele dia da ceia. Nesse momento em que os discípulos discutiam sobre quem é o maior, quem é o grande, quem é o poderoso, Jesus surpreendeu eles. Jesus não chamou um exemplo de poder. Jesus pegou uma humilde criança que estava lá naquela casa. O texto diz no capítulo 17, que Pedro entrou em casa e foi naquela casa que Jesus começou a falar sobre esse assunto. Então, muito provavelmente, ou essa criança era filha de Pedro, ou era filha de alguém muito próximo de Pedro. E ele pegou essa criança simplesmente veio
para junto de Jesus e se colocou no meio em obediência ao Senhor Jesus. Essa a referência à casa está em Mateus 17, 25. Quando a criança foi chamada, ela imediatamente atendeu ao chamado, mostrando 3 qualidades: submissão, humildade e obediência. Jesus, antes de começar a ensinar sobre essa grandeza do reino, e nós precisamos, para entender quem é o maior, nós precisamos entender a verdadeira grandeza do reino de Deus. Jesus, ele diz ali no versículo 3, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, Jesus usa esse termo em verdade. Em verdade, no Antigo Testamento, é a palavra que nós usamos em nossas orações, amém. A palavra amém, ela fala de concordar com um fato, de dizer, esse fato é verdadeiro, eu concordo com ele porque eu sei que ele é verdade. Muitas vezes Jesus usava a expressão duplicada, dizia, em verdade vos digo, amém, amém, eu vos digo. Jesus está dizendo assim, diferente do que vocês acham que é grandeza, diferente do que vocês veem no mundo, no Império Romano, diferente do que vocês veem aqui com Herodes, diferente do que vocês veem com Pilatos, diferente do que vocês veem hoje no mundo de vocês, a União Europeia, os Estados Unidos, o G20, o G8, a grandeza de Deus não é essa grandeza. A grandeza de Deus não é ter um status de rede social permeado de visitações. A grandeza de Deus não é ter uma conta bancária cheia de dinheiro e poupança rica. A grandeza de Deus é ser como uma criança. Jesus não estava dizendo que aquela criança era inocente, que aquela criança era inculpável, que aquela criança era pura. Não é isso que ele está dizendo. Ele está mostrando que aquela criança era uma representação daquilo que o discípulo deve ser. Uma pessoa humilde e uma pessoa desinteressada de reputação social. Uma pessoa que não faz as coisas para aparentar ou para ganhar a notoriedade diante das pessoas e ganhar aplausos, elogios e ganhar o mundo para si. O discípulo de Cristo tem como característica a humildade. E para que nós tenhamos essa humildade, para que nós tenhamos esse desinteresse pela opinião dos outros, nós precisamos, como Jesus disse, se não vos converterdes, vocês não vão entrar no reino dos céus. Se você não entregar sua vida na cruz do Calvário e reconhecer que você precisa de Cristo e que você precisa morrer para o teu ego e que você foi culpado da morte de Jesus pelos teus pecados, se você não reconhecer que toda essa grandeza que você busca aqui é nula e vã, se você não jogar tudo isso fora, e se você não reconhecer que você precisa de um Salvador, que dá o perdão dos teus pecados, você não vai entrar no reino de Deus. Não importa quantas curtidas você tenha nas suas redes sociais, não importa quantos servos você tem em casa, não importa quantos empregados você tenha na tua empresa, não importa quanto você ganha no final do mês, se você não reconhecer que você precisa de Jesus como teu Senhor e teu Salvador, toda essa grandeza, todos os teus títulos, todos os teus diplomas, vão contigo para o inferno. Não existe outro jeito de ter vida e vida em abundância, a não ser nos convertermos de uma falsa segurança na glória vazia do mundo e nos rendemos à grandeza da glória e da excelência do reino de Deus. O reino de Deus é muito mais do que as coisas que dão status aqui nessa terra. O reino de Deus é esperança, é vida, é paz, é alegria no espírito. E nós precisamos viver nesse reino e para esse reino. Do versículo 3 ao 5, então, continuando,
no 4 ele diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aquele que se humilhar como essa criança é o maior no reino dos céus. Jesus está repreendendo os seus discípulos, porque seus discípulos, eles não querem se humilhar. Seus discípulos, eles entendem que precisam ganhar dos outros, que eles são rivais, que eles estão disputando a primeira posição. Pedro se destacava porque ele era sempre o primeiro a falar, sempre o que chamava a atenção dos outros discípulos, sempre perguntava para Jesus. Havia um grupo íntimo ali na presença de Jesus, que ia com Jesus para os lugares mais específicos. E Jesus nunca negou. Lá em Mateus 5, versículo 19, Jesus fala de que aquele que obedece, aquele que ensina e obedece a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, ensina e vive, esse é maior no reino dos céus. Mas aquele que ensina, mas não vive, ele vai para o céu porque é salvo por Jesus, mas ele é menor no reino dos céus. Então é de acordo de viver com a vontade de Deus que há uma diferença de galardões, de recompensas na presença de Deus. Mas os discípulos de Jesus não estavam preocupados com isso. Eles não estavam interessados em humilhar-se, não estavam interessados em servir, não estavam interessados em se doar, em cooperar. Eles estavam rivalizando, brigando para entender quem era o melhor. É assim que o mundo vive. No mundo, as pessoas pisam nas outras para subirem na escala social. E elas puxam o tapete e elas fazem tudo o que for necessário para destruir o outro, para poder ocupar uma posição superior à dos outros. Mas nós fomos chamados a uma vida diferente. Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, diz o versículo 5. Todos nós precisamos entender, meus irmãos, que a grandeza está em viver para o reino de Deus, viver para Cristo. Quem são os pequeninos? Jesus inverte a situação. Antes ele estava falando, para você ser o maior no reino dos céus, você tem que se converter como uma criança e você precisa mudar de vida. Você precisa de uma mudança de coração, uma mudança de atitude, uma mudança de conduta. Agora Jesus olha para aquela criança e ele fala assim: aquele que tratar, aquele que cuidar, aquele que acolher uma criança, que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Ou seja, os pequeninos dos quais Jesus está falando são os crentes em Jesus Cristo. E ele está falando que quando você tem um irmão em Cristo Jesus, você deve tratá-lo como um pequeno discípulo de Jesus Cristo. E você deve cuidar dele como se ele fosse um precioso bem confiado a você das mãos de Deus. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós somos responsáveis por cuidarmos uns dos outros. O que vai engrandecer? O que é uma vida que é engrandecida na presença de Deus e que é honrada na presença de Deus pelos séculos dos séculos? Uma vida de serviço humilde que engrandece a qualquer cristão. É o cuidado amoroso para com os irmãos e não concorrer com eles. Uma vida que se sobressai pela obra do Espírito Santo é uma vida que cuida, é uma vida que coopera, é uma vida que serve a seu irmão. Então, antes de você perguntar, o que essa igreja tem feito por mim? O que meus irmãos têm feito por mim? Pergunte, o que eu tenho feito pelos meus irmãos? Antes de perguntar, o que o João Henrique tem feito por mim?
O que o Nicolas tem feito por mim? O que o Davi tem feito por mim? O que o Augusto tem feito por mim? Pergunte, o que eu tenho feito pelo Augusto? O que eu tenho feito pelo Nicolas? O que eu tenho feito pelo Davi, pelo João Henrique, pela Giovana? O que eu tenho feito pelas pessoas que são discípulos de Jesus Cristo? Porque é muito fácil nós nos colocarmos na posição de sermos consumidores, de estarmos aqui querendo que as pessoas nos tratem como príncipes e princesas. Deus te chama a ser diferente. Deus te chama a ser proativo e tomar a decisão de servir, de se dispor a acolher. Quantas vezes que chega um visitante na nossa igreja e ninguém pergunta de onde ele veio, como que ele está, qual que é o telefone, posso conversar com você depois? Você perguntou hoje? Vai perguntar depois do culto? Nós precisamos acolher, gente, as pessoas. Nós precisamos ser acolhedores. Quantas vezes a igreja precisa visitar e orar por aqueles que estão enfermos? Idosos da nossa igreja que talvez não possam mais vir à igreja, que faz meses ou anos que não aparecem mais aqui na igreja. Você lembrou de visitá-los? Lembrou de orar com eles? Lembrou de mandar um recadinho, pelo menos? Como é que está o senhor? Como é que está a senhora? Quantas pessoas que estão caminhando agora na fé, estão iniciando sua vida na fé, estão agora aprendendo os primeiros passos com Jesus, e você tem tanto conhecimento, você já conhece há tantos anos a palavra de Deus, você já está graduado, mestrado, doutorado, pós-doutorado em Bíblia. Tem alguns que chegam a dizer assim: eu nem vou mais na escola bíblica porque eu sei tanto de Bíblia que eu nem preciso mais ir na escola bíblica. Eu estou muito. Mas você tem acompanhado pessoas, falado da palavra de Deus, andado com pessoas, ensinado pessoas. Todo esse conhecimento que você tem é para ser igual uma barragem que você fica segurando para você e você quer simplesmente fazer da tua vida uma muralha? Olha, ai dos fariseus que não permitem que as pessoas vão para o céu e fecham as portas do céu para as pessoas conhecerem Jesus. Não sejamos, meus irmãos, como os fariseus. Você conhece a palavra desde quando? Talvez você conheça a palavra desde quando você era neném. Teus pais te traziam na igreja desde quando você era criança. E você não compartilha a palavra, antes disso dá mau testemunho. E ainda briga pelo banco. Se tiver um visitante, ainda é capaz de não gostar de que está no banco que você sempre senta. Nós precisamos cuidar, meus irmãos, das pessoas que estão em crise no casamento. Quantas pessoas estão com dificuldade no casamento e nós não falamos nada, nós só comentamos. Isso não é acolher. Acolher não é ficar falando por trás dos outros: olha o que aconteceu com aquela família. Querer se engrandecer. Eu vou ter um lugar de mais destaque porque meu irmão está caindo pelas tabelas. Nós precisamos ajudar casais que estão com problemas, com dificuldades. E nós precisamos ser capazes e humildes de entender que pessoas precisam de aconselhamento, encorajamento. Não é porque você não tem mestrado em teologia, doutorado em teologia,
que você não possa abençoar uma pessoa muito mais do que alguém que tem mestrado em teologia? Você pode fazer muito mais, ser usado por Deus muito mais do que qualquer pessoa. Mas você precisa crer e você precisa tomar a atitude de agir e servir o teu irmão. Quantas pessoas da nossa igreja que estão desanimados com a fé, estão há tempo sem vir à igreja, e você sabe que elas estão desanimadas na fé. Você tem animado, encorajado essas pessoas? Você tem ido atrás delas? Você tem perguntado: meu irmão, por que você não tem vindo na igreja? Meu irmão, por que você não tem mais prazer de cultuar a Deus? Nós temos acolhido os discípulos de Jesus que estão afastados do rebanho. A verdadeira grandeza está em servir, mesmo quando não temos cargos, mesmo quando nossos esforços não são recompensados, mesmo quando não somos reconhecidos, mesmo quando a nossa motivação não é compreendida. Essa é a grandeza do reino de Deus: servir, amar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre o glorificar. É esse o chamado, meus irmãos, é isso que nós fomos chamados. Talvez nos falte entender aquilo que Jesus disse em Mateus 11, 27, 28 e 29. Vira-se a sua página aqui comigo. Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós estamos nos carregando e sobrecarregando de objetivos fúteis e egoístas, meus irmãos. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de títulos, ou atrás de propriedades, ou atrás de bens, ou atrás de um conforto, uma comodidade, que quando nós chegamos nessas coisas, nós não entendemos que sentido que essas coisas têm. Elas perdem a alegria, elas perdem o valor, e o que sobra para nós é o quê? Canseira, enfado. Você fica sisudo, sobrecarregado, desanimado, triste, aflito, ansioso, porque você está levando uma carga que não é tua. Jesus está querendo aliviar o teu coração, meu irmão. Uma vida mais simples é uma vida que glorifica a Deus. A grandeza do reino é servir. Mas não é fácil aprender isso. Isso é um milagre de Deus. Porque os discípulos, depois de ouvirem tantas repreensões de Jesus, eles estavam na última ceia e não tinha quem lavasse os pés. Esqueceram de chamar um servo ou uma criança para estar lá no ambiente. E eles começaram então se fazer de João sem braço. Todo mundo nos divãs sentados. Você sabe que um divã é aquele que tem a abinha assim. Daí você deita no divã, o pezão fica para cima. Então estava todo mundo lá sentado no divã com o pezão sujo. E ninguém estava disposto a servir. Ninguém estava disposto a lavar o pé dos outros. Vamos ficar assim. Fique assim que está bom. Então Jesus o que fez em João capítulo 13? Ele tirou sua vestimenta de si, ficou com a vestimenta de baixo como um servo, pegou uma vasilha com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele mostra que o serviço do reino é amor demonstrado em serviço humilde. A grandeza do reino é servir. E ele diz aqui em João capítulo 13, versículo 13 ao 17 assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre,
vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Você não é maior do que Jesus. Eu, André Luiz Arce, não sou maior do que Jesus. Ele serviu, ele se humilhou, ele se fez servo, ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida, para nos dar o perdão, para nos dar a vida eterna. Nós precisamos ser servidos por Jesus para podermos servir o nosso irmão. Se você não tem servido o teu irmão, se eu não tenho servido o meu irmão, ou é porque ainda não fui servido por Jesus, ou é porque eu estou me esquecendo do quanto Jesus pagou para me servir. Jesus pagou um alto preço para lavar o teu coração e torná-lo alvo mais do que a neve. Se você deixar esse amor jorrado no teu coração, se você se converter, você vai servir. Você vai ter alegria, nós teremos a alegria de sermos uma igreja serva. Uma igreja que serve, uma igreja que se dedica uns pelos outros. Esse é o verdadeiro amor e essa é a maior defesa da fé. O amor de uns para com os outros. Vamos orar, irmãos? Se coloque em pé para nós orarmos. Ó Deus, nós somos todos complicados. Todos nós, muitas vezes, estamos seguindo